aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente ainda tá falando sobre o nexo de causalidade. A gente ainda tá falando principalmente sobre as concausas. Aí a gente passou a aula passada toda resolvendo questão. E nessa aula a gente vai resolver mais duas questões e passa para um próximo assunto, que esse novo assunto é a tipicidade. Tranquilo? Tenha muita fé, turma, tenha muita segurança, acredite em você mesmo. Como eu já disse, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais inteligente que ninguém. Tudo é questão de esforço. Esforço e coloque acima de tudo, turma, humildade. Ter humildade para saber onde é que você não está fazendo bem, para saber onde é que você está fazendo bem, para evitar de criticar as pessoas, porque, muito embora às vezes a pessoa possa não merecer o seu perdão, você merece a sua paz. E o que você puder fazer para ficar com paz de espírito, para não criticar os outros, para seguir o curso, essa fase da sua vida de forma mais tranquila, faça, porque só quem tem a ganhar é você. Tranquilo? Paz no mundo. Vamos lá, turma. É porque eu fico impressionado com o tanto de besteira. Eu fico imaginando, avalie se vocês estivessem aqui, as besteiras que a gente ficava falando. Mas vamos para a aula. Turma, 17ª questão. A prática de um crime, a gente está resolvendo só questão chibata, viu? Estou colocando questão só, questão massa, questão de magistratura, por exemplo, para a gente nivelar por cima. A prática do crime e seu resultado lesivo exige a relação de causalidade, tema de grande relevância para a questão da imputabilidade penal. Tranquilo. Dado o enunciado, marque a única alternativa correta. Item A. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, sendo esta considerada como ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Professor, isso aqui foi questão para juiz mesmo? Foi. Professor, eu marcaria e seria juiz hoje. Olha aí que coisa boa. Essa aqui, pessoal, já é a resposta correta, porque ela está repetindo exatamente o artigo 13 do Código Penal, o artigo 13 caput do CP. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa está perfeitamente correta. B de bola. A superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação quando esta, por si só, produziu o resultado. Eu já sei que você já ficou com o pulga atrás da orelha. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Essa é o tipo de questão que é uma questão que é uma técnica que os examinadores usam para justamente o aluno não perceber onde está o erro. Turma, às vezes o examinador, ele insere uma palavra a mais, ele retira uma palavra a mais, uma palavra curta, ou então às vezes ele coloca vírgula onde não é para estar, onde muda o sentido da frase. E a gente, quando está fazendo concurso público, o nosso maior inimigo, sem dúvida, é o tempo. Porque o tempo, ele desencadeia uma série de sentimentos que podem ser bons ou podem ser ruins, e na maioria das vezes é ruim. Por exemplo, você fica aperreado para fazer a prova, você não consegue pensar direito, você quer ler as questões rápido. E aqui, nesse item B, ele copiou exatamente o que está na lei. E como você já viu essa leitura, você diz, essa está correta. Só que ele copiou exatamente o que está na lei e inseriu uma palavra que não deveria estar aqui. É exatamente o termo não. Então diz assim, a superveniência de causa relativamente independente não exclui a imputação quando esta por si só produziu resultado. Falso, turma. Isso está no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. E lá é dito o quê? Que, ora, se a causa relativamente independente, a que veio depois, sozinha produziu o resultado, exclui a imputação do resultado a que veio primeiro, como a gente já falou. Ora, a gente resolveu a questão passada, o indivíduo só estava no hospital por conta da facada que ele levou. O hospital desabou. Foi uma concausa relativamente independente, já que o indivíduo só estava no hospital por conta da facada, superveniente, exatamente porque o hospital desabou e foi o que causou a morte dele. Então veio depois, superveniente. Nesse caso, meus queridos amigos, é um concausa relativamente independente, superveniente, o desabamento, que sozinho produziu o resultado. O desabamento sozinho produziu o resultado. Nesse caso,
Quem deu a facada responde por tentativa de homicídio, ou responde por homicídio consumado, se a facada foi dada para matar? Não, não responde por homicídio consumado. Responde por tentativa de homicídio, porque o resultado, como a concausa superveniente sozinha produziu o resultado, não pode ser imputada a ele. Portanto, essa aqui está falsa por conta do não. Então, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando esta, a superveniente, por si só, sozinha, produziu o resultado. Correto. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Correto. Só estaria correto se tirasse o não, né? C. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Professor, e agora? O que é que está errado? Novamente é uma técnica de pegadinha. Turma, se você olhar o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é aquele que fala dos crimes omissivos impróprios, comissivos por omissão, omissivos impuros, que a gente já conversou sobre isso, diz, a omissão é penalmente relevante, quando a omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Aí lá no 13, parágrafo 2º, tem os 3 casos onde você é garantidor de evitar o resultado. E se você é garantidor de evitar o resultado, você pode ser sujeito ativo dos crimes omissivos impróprios, impuros ou comissivos por omissão. Então aqui está errado por conta do irrelevante. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Por isso que a C está errada. D de dado. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Beleza. No entanto, os fatos anteriormente praticados são desconsiderados pela legislação penal. Falso. É igual o item B, só que o item B está errado pela primeira parte. E o item D está errado pela última parte, né? Pela segunda e última parte. Por quê? Porque a superveniência, de acordo com o artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Até aí está perfeito. Só que os fatos anteriormente praticados, entretanto, imputa-se a quem os praticou, como diz o artigo 13, parágrafo 1º, e como a gente já estudou sobre isso. Então, quando ele diz, nesse item D, que, no entanto, a partir daqui, os fatos anteriormente praticados são desconsiderados pela legislação especial, está errado por conta do artigo 13, parágrafo 1º, porque os fatos anteriormente praticados imputa-se a quem os praticou. Beleza. E nenhuma das alternativas está correta. Essa aqui está falsa, né? É a famosa NRA, né? Nenhuma das NA, sei lá, NAC, tinha na minha época de vestibular, hoje não tem mais não. Turma, nesse caso, então, não é a E porque tem uma resposta correta, que é a A de avião, como a gente viu. Eu só posso estar com muito sono mesmo para estar falando esse monte de besteira. Vamos lá, turma, tem que ter fé, vou já tomar meu cafezinho ali. 18, e você também. 18. CESP 2012, Ministério Público de Roraima, para quem quiser, promotor de justiça. No que diz respeito à relação de causalidade, a superveniência de causa independente e a relevância da omissão, assinale a opção correta. Bora lá, última questão sobre esse assunto, porque aí a partir daí a gente vai falar de tipicidade. A. Ao tratar da omissão em todas as suas formas, o CP proíbe o resultado desvalorado pelo ordenamento jurídico. Pessoal, olha o que é que ele está falando. Ao tratar da omissão em todas as suas formas, o Código Penal proíbe, ele veda, o resultado desvalorado pelo ordenamento jurídico. Ele está dizendo, pessoal, que não pode, o resultado que não tem valor para o ordenamento jurídico, ele não pode ser imputado ao agente. É uma questão, turma, que ele coloca um português que você não consegue interpretar tão bem, mas isso aqui você sabe. Só recapitulando, existem os crimes omissivos próprios ou puros e os crimes omissivos impróprios ou impuros. Tudo bem? Turma, nos crimes omissivos próprios ou puros, eles se consumam quando há o resultado lesivo, como a gente já falou. São aqueles crimes que não cabem à tentativa, porque ou o resultado lesivo ocorreu por conta da sua omissão, ou o resultado lesivo não ocorreu por conta da sua omissão. Pois muito bem. Já os crimes omissivos impróprios ou impuros ou comissivos por omissão,
ele ocorre quando o agente é garantidor, que está no 13, parágrafo 2º. Quando o agente devia e podia agir para evitar o resultado. Aí, turma, eu sou policial. Vem um bandido assaltar o Roberto. Aí eu cruzo os braços e digo, poxa, o Estado está me pagando muito pouco, eu não vou assaltar ou eu não vou evitar esse assalto, não. Eu podia ter agido e não agi. Nesse caso, se vier um outro policial e evitar o assalto, eu, Sidney, respondo por algum crime? Respondo. Eu respondo pelo mesmo crime que eu podia ter evitado e não evitei. No caso, a tentativa de roubo. Nesse caso, então, não houve o resultado. Não houve o roubo efetivamente. Então, não houve resultado. Significa que não há crime para mim? Não. Nos crimes comissivos por omissão, mesmo que não haja o resultado, pode ser que o agente seja aquele que podia ter evitado o resultado, que devia e podia ter evitado o resultado e não evitou. Mesmo o resultado não tendo acontecido, pode ser que tenha crime para quem podia e devia ter evitado o resultado e não evitou. No caso, o outro policial evitou o resultado, evitou o roubo, e então eu respondo pelo mesmo crime do bandido, eu respondo pela tentativa de roubo. Então a A de avião, ela torna errada. Ao tratar da omissão em todas as suas formas, o CP, ele proíbe o resultado desvalorado pelo ordenamento jurídico. Não, nos crimes omissivos próprios, é onde a consumação, onde só vai ter o crime se houver o resultado. Então houve o resultado que é o valorado pelo ordenamento jurídico, se houve o resultado, então nesse caso, consumou. Não houve o resultado, então nesse caso, não consumou. Então tá falso. B de bola. O delito omissivo próprio consuma-se com o resultado previsto pela norma, visto que é elemento do tipo de injusto. Bora com calma. O crime omissivo próprio consuma com o resultado previsto pela norma, visto que é elemento, o resultado é elemento do tipo do injusto. Turma, no caso aqui, ó, eu vou falar dessa questão daqui a pouco. Deixa eu passar para C, porque eu relaciono a com a B e fica mais fácil. C. Quando pré-existente as causas absolutamente independentes, de acordo com o que dispõe o Código Penal, não exclui o nexo causal, visto que sua existência é anterior ao resultado e que elas são deflagradas por ação ou omissão do agente. Professor, que questão é essa, hein? Que questão difícil. Pois é. Quando pré-existente as causas absolutamente independentes, então já existia com causa absolutamente independente, como a hemofilia, por exemplo, de acordo com o que dispõe o CP, não exclui o nexo causal, visto que sua existência é anterior ao resultado e que elas são deflagradas por ação ou omissão do agente. Essa está falsa por alguns motivos. Primeiro, o Código Penal ele não dispõe sobre as concausas absolutamente independentes. Está no 13, parágrafo único, para o 13, parágrafo 1º, que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produz o resultado. Então, no 13, parágrafo 1º, ele não está falando das concausas absolutamente independentes. Ele está falando das concausas relativamente independentes. Então, quando ele diz que as concausas absolutamente independentes estão previstas no Código Penal, já torna a questão errada. A partir daí. Então, quando pré-existente as concausas absolutamente independentes, de acordo com o CP não diz nada sobre elas, não exclui o nexo causal. Turma, as concausas absolutamente independentes pré-existentes, elas podem sim excluir o nexo causal. E no caso, eu até falei da hemofilia, mas o exemplo mais correto seria, o cara deu veneno e foi lá outro que atirou. Eu atirei, só que o cara morreu de veneno. É uma causa absolutamente independente, é pré-existente. Já existiu o veneno antes de eu atirar. Nesse caso, eu vou responder pela morte? Não, se o cara morreu pelo veneno, eu só vou responder pela tentativa de homicídio. Então, quando ele fala que quando pré-existente as causas absolutamente independentes não excluem o nexo causal, tá errado. Exclui o nexo causal, porque quando eu atirei, se já existiu o veneno no corpo da pessoa e a pessoa morreu do veneno, nesse caso, só pode ser, meus queridos amigos, o crime, nesse caso, só pode ser
o crime tentado. Eu só vou responder por tentativa de homicídio e não pelo homicídio consumado. Então exclui a imputação. D de dado. No sistema penal brasileiro, é adotada a teoria da equivalência das condições. Tranquilo. Ou da conditio sine qua non. Condição sem a qual não. Tranquilo. Equivalência das condições significa o quê? Que todas as causas têm a mesma importância. Ou da conditio sine qua non. Significa que, se não fosse aquela causa, o crime não teria ocorrido. Por isso que é condição sem a qual não. Se aquela causa não existisse, o crime não teria ocorrido. Sendo considerado causa, a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido, o que limita a amplitude do conceito de causa com a superveniência da causa independente. Turma, essa questão foi dada como correta pelo gabarito do exame, o item D de dado. É dado como correto. E vamos entender um pouquinho aqui. No sistema penal brasileiro é adotada a teoria da equivalência das condições, beleza, ou conditio sine qua non, tranquilo. Sendo considerada causa, a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Tranquilo até aí. Tenho certeza que você está pegando de acordo com o 13 parágrafo 1º. Aí diz assim, o que limita a amplitude do conceito de causa. Com certeza, causa não é tudo. O que é causa? Qual é a amplitude do conceito de causa? A causa é a condição sem a qual o crime não teria ocorrido. O que limita a amplitude do conceito de causa com a superveniência de causa independente. Como assim, professor? Limita a amplitude do conceito de causa com a superveniência de causa independente. Tá falando, pessoal, que a causa independente, seja absolutamente independente, seja relativamente independente, são limitadas porque causa é só a ação ou omissão sem a qual a ação ou omissão anterior ao crime, sem a qual o crime não teria ocorrido. A D, ela foi dada como correta pelo gabarito da questão. Muito embora essa questão, pelo nível textual dela, nem pelo que ela está cobrando, é pela forma como ela escreveu os itens. Ela é uma questão considerada dificílima. Não é à toa que nesses sites de concurso, se você for ver o índice de erro dessa questão por parte dos alunos que ficam estudando para os sites de concurso, é altíssimo. E é de Eva, as causas concomitantes absolutamente independentes não excluem o nexo causal, ocorrendo apenas nas causas supervenientes. Falso, turma, aí aqui eu não vou mais nem falar. Com causa concomitante absolutamente independente, exclui o nexo causal. Como, professor? Eu e o Hernani, ou eu e o Roberto, a gente deu tiro na pessoa ao mesmo tempo. Causas concomitantes absolutamente independentes. Quem matou foi o tiro do Roberto. A perícia diagnosticou que quem matou foi o tiro do Roberto. Nesse caso, eu vou responder por homicídio consumado? Não, eu vou responder por homicídio tentado, já que quem matou foi o tiro do Roberto e não o meu tiro. Então exclui a imputação, diferentemente do que está dizendo aqui. E professor, a B, o que é que está errada? Aí a B, o que é que está errado? Eu vou dizer o que é que teve na justificativa quando os alunos que fizeram esse concurso recorreram na resposta do CESP. Diz assim, o delito omissivo próprio consuma-se com o resultado previsto pela norma, visto que é elemento do tipo do injusto. Aqui, como resultado, como o parecer que o CESP deu para quem concorreu para o crime de promotor de justiça, para esse concurso de promotor de justiça, foi dito que a resposta estaria correta se fosse crimes omissivos impróprios e não crimes omissivos próprios. Só que, no meu ponto de vista, o CESP errou feio aqui. E vocês sabem que, infelizmente, há casos onde a banca erra, é contrário mesmo à previsão legal e mesmo assim ela mantém um gabarito. E foi uma coisa que aconteceu nessa questão. O gabarito não foi anulado. O delito omissivo próprio consuma-se com o resultado previsto pela norma. Ou seja, o crime omissivo próprio, que é aquele que a omissão vai para todo mundo, vai se consumar com o resultado previsto pela norma, visto que é elemento do tipo do injusto. Aí assim, turma, o que foi dado também como justificativo foi, por exemplo, o crime de omissão de socorro. O fato de eu poder ajudar a pessoa e não ajudo quando isso não compromete a minha integridade física, eu não ajudo, consumo o crime de omissão de socorro, ainda que os indivíduos ainda que o indivíduo não morra.
Ou seja, eu estou saindo do EVP, vejo uma pessoa no chão com um tiro. Eu posso levar essa pessoa para o hospital. Eu posso, pessoal, chamar a ambulância. Eu não faço nada disso. Quando eu passo, consumou para mim o crime de omissão de socorro do artigo 135. Não precisa que essa pessoa morra para que se consume o delito. De forma que, se vier um terceiro e ajudar essa pessoa, e essa pessoa não morrer, eu ainda assim posso responder por crime de omissão de socorro. Daí porque a justificativa do CESP é que estaria errada, olha, estaria correta essa questão se tivesse o delito omissivo próprio, ou omissivo impróprio. Então, se no lugar do próprio tivesse impróprio, aí estaria como correto de acordo com o gabarito da questão. Eu, pessoalmente, ainda acho um pouquinho passível de anulação essa questão. Eu sei que a gente fica revoltado com essas coisas, mas é o jeito, pessoal. A gente vai fazer o quê? Vai mudar o gabarito? Não. Você vai passar e depois que você passar, você simplesmente vai falar, vai publicar seus artigos, vai falar assim, chupa FGV, chupa CESP, chupa todo mundo, porque agora eu sou funcionário público. Agora eu tenho meu salário caindo todo dia na minha conta, todo dia não, né? Todo mês na minha conta, tenho um bom salário, vou engravidar, vou viajar, vou fazer o que for. Bora lá. Turma, então acabamos de falar de nexo de causalidade. Voltando aqui para o conceito analítico ou estrutural de crime. A nossa matéria agora é falar de tipicidade. Crime, como a gente já falou, de acordo com o conceito analítico ou estrutural, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico tem 4 elementos e a gente está estudando um por um. Nós já estudamos conduta, nós já estudamos resultado, e nós já estudamos, acabamos de estudar agora o nexo de causalidade. O que a gente vai estudar nessa aula é sobre a tipicidade. E no nosso conceito analítico ou estrutural de crime, a tipicidade ela pode ser formal e material. Aliás, para o nosso ordenamento jurídico, a tipicidade ela é formal e material. Ou seja, só vai haver fato típico se houver conduta, resultado, causalidade e tipicidade. E para haver tipicidade, tem que estar presente tanto a tipicidade formal como a tipicidade material. Excluindo uma dessas tipicidades, ou seja, não havendo ou a tipicidade formal ou não havendo a tipicidade material, não tem fato típico. E se não houver fato típico, não tem crime. Professor, e o que é a tipicidade formal? Turma, tipicidade formal é a perfeita adequação, é a perfeita subsunção ao que foi praticado, ao que está descrito na lei. Então, o que é tipicidade formal? Tipicidade formal é você analisar se o que foi praticado está descrito na lei como crime. Então, por exemplo, furto de uso, peculato de uso. Furto de uso e peculato de uso, muito embora tenham esses nomes, furto de uso e peculato de uso, não são considerados crimes pelo ordenamento jurídico brasileiro. Professor, e por que o furto de uso não é considerado crime pelo ordenamento jurídico brasileiro? Exatamente pela ausência de tipicidade formal. Professor, eu não estou entendendo nada. O que é esse tal de furto de uso? Furto de uso, pessoal, é você pegar para devolver. Então, por exemplo, eu pego a chave do carro do Hernani, do carro do Roberto, só confundindo, do carro do Roberto, sem que ele saiba. E faço a volta na cidade, eu compro, faço minhas coisas e depois eu venho e devolvo o carro. Nesse caso, é considerado crime? Não é. Exatamente porque, para ser furto, no artigo 155 diz lá, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Esse para si ou para outrem significa um ânimos de assenhoramento definitivo. Em outras palavras, significa que o agente subtrai para ficar, para se tornar proprietário, para praticar atos como se proprietário fosse. Ou ele entregar para outra pessoa, para essa outra pessoa praticar atos como se proprietário fosse. Então, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Para si ou para outro significa um ânimo de assenhoramento definitivo, uma intenção de ficar com coisa para si. De forma que, se eu pego a chave do carro do Hernani, se eu pego o carro do Hernani, sem o consentimento dele, mas eu devolvo, isso não é considerado crime. Isso é o chamado furto de uso, que não é crime.
Da mesma forma se fosse um funcionário público, que pegasse, por exemplo, um computador da repartição, mas fosse para devolver. Isso seria peculato de uso, que não é considerado crime. Professor, quer dizer que você que pegou o carro do Hernani e deu a volta, mas devolveu, quer dizer que o senhor não vai responder por absolutamente nada? Veja, o que eu estou falando é que criminalmente você não responde, mas você responde, ou pode responder, civilmente. Criminalmente, só vai haver furto ou peculato se o indivíduo quiser ficar com coisa para si ou para outro, com intenção, com ânimos de assenhoramento definitivo. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Aí sempre nessas horas, tem um aluno que levanta a mão e diz assim, professor, pera aí, você está errado. Você está errado porque quando você pega a gasolina, ou quando você pega o carro de alguém e dá a volta na cidade, você consumiu a gasolina. Aí você consumiu a gasolina e você então praticou atos como se o proprietário fosse da gasolina. Então tem o furto aí da gasolina. Turma, se eu pego o carro para devolver, a gente já viu que não tem furto, é o furto de uso, que não é crime, por ausência de tipicidade formal. Agora, realmente, em relação à gasolina, tem tipicidade formal. Porque eu pego a gasolina alheia, é coisa alheia móvel, e que eu pratico atos como se dono fosse. Ou seja, eu uso a gasolina. Tem tipicidade formal, mas não tem tipicidade material. E o que é tipicidade material? Tipicidade material, pessoal, é exatamente aquela conduta do agente agredir ou expor à lesão o bem jurídico protegido. Quando eu, por exemplo, uso a gasolina do Hernani, eu dou a volta na cidade. Vamos supor, pessoal, que eu dei a volta e gastei, quando muito, sei lá, 10 litros, 20 litros. Quanto é 20 litros de gasolina? Eu gastei, pessoal, meio tanque. Meio tanque, pessoal, vai dar menos de R$100. E quando o valor que você subtraiu, o valor que você utilizou, é ínfimo, é tão insignificante que não pode nem expor a lesão ao patrimônio de alguém, nesse caso, então, é um caso de aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela. Então, veja, quando eu pego o carro de alguém, dou voltas para fazer com que, para devolver, nesse caso, pessoal, não existe furto por conta do carro por ausência de tipicidade formal. Agora, também não existe o furto da gasolina, porque em relação à gasolina aplica o princípio da insignificância ou da bagatela. Coisas que na próxima aula eu vou comentar com vocês quais são os requisitos atuais da jurisprudência para a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela. Professor, então quer dizer que você está me dizendo que se eu for pego e furtando algo, se eu for pego, né? Se eu for pego e furtando algo, significa dizer, pessoal, que é só você dizer, vou devolver. Exatamente. Quando você é pegue furtando algo, você pode dizer, olha, eu ia devolver. Aí compete ao juiz, se você for processado, compete à acusação provar que você não ia devolver, ia ficar para si. Aí depende do juiz decidir. Mas uma ótima tese defensiva é você dizer, não, eu estava pegando esse celular aqui, mas eu ia devolver o celular. Aí nesse caso, não tem tipicidade formal. E a ausência de tipicidade formal gera ausência de tipicidade, e a ausência de tipicidade gera ausência de fato típico, e não tendo fato típico, não tem crime. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Além da tipicidade formal e além da tipicidade material, a gente também tem a tipicidade conglobante. E a tipicidade conglobante é a dada por Zaffaroni. Zaffaroni é um argentino que estuda o nosso Código Penal, estuda muito o direito penal brasileiro. Zaffaroni ainda é vivo. E ele traz algumas contribuições para o direito penal brasileiro. Só para falar um pouco. A tipicidade conglobante de Zaffaroni, ela não é adotada pelo Código Penal. Ela é uma crítica que o Zaffaroni faz ao direito penal brasileiro. O direito penal, para ter tipicidade, tem que ter tipicidade formal e tipicidade material.
eu tô vendo, queridos amigos, que meu tempo tá acabando, eu tenho aí 1 minutinho, e eu não dá tempo de explicar os requisitos, tanto da tipicidade material, assim, da aplicação do princípio da insignificância, e não dá tempo também de explicar a tipicidade conglobante, porque eu teria que começar e acabar na outra aula. Pra gente não fazer isso, eu vou ficar por aqui, turma. Tudo de bom pra vocês e tchau, tchau.